Olá, tudo bem? Olha só, a gente vai iniciar agora com, primeiramente, puxando o arquivo que vai fazer a impressão, para a gente preparar ele. A gente carrega o arquivo arrastando aqui para dentro do programa. Depois que ele carregar, a gente vai iniciar as configurações de altura de camada. Pronto, após o arquivo estar carregado, a gente nova uma grande quantidade de triângulos no modelo. Aí isso quer dizer que deixa o arquivo bastante pesado. A gente pode simplificar um pouco ele. Vamos simplificar ele de uma forma que não perca muita qualidade. A gente vai selecionar o arquivo, vai clicar nele e clicar em simplificar. Aí aqui na resolução a gente coloca resolução extra alta, que é para ficar o máximo de qualidade possível. E espera ele carregar. Após o carregamento a gente vai clicar em aplicar e vai verificar o arquivo. Nota-se que não teve nenhuma alteração no arquivo original. Caso tivesse feito com resolução mais baixa, ele teria alterado. Teria ficado mais quadrado os cantos. Aí agora a gente vai para a qualidade. A qualidade dele, para esse tipo de arquivo, que é um arquivo pequeno, o ideal é que ele seja feito em 0.1. A impressora por padrão ela vem com bico 0.4. Aí o bico 0.4, o limite máximo que ele vai aguentar é o 0.1. Porque se eu colocar menos do que 0.1, digamos 0,05 por exemplo, ela não vai reconhecer. O bico ele fica numa espessura tão fina que ele não vai conseguir imprimir. Para utilizar 0,05, que seria a metade, e 0.1 que seria o 10, aí teria que ser um bico 0.2 instalado na máquina. Aí um bico 0.2 ele vai dar uma resolução maior também, mas porém vai ser mais lenta a impressão. A impressão não vai ser tão rápida não. Aí o limite que a gente pode utilizar nessa Bambolab com o bico 0.4 é a altura de camada 0.1. A altura inicial da camada pode deixar 0.2, não tem problema. Outra coisa que a gente pode ver também é a questão do engomar. A gente desce aqui a barra, aí tem esta opção, engomar. O que é que esse engomar faz? Ele pega, passa primeiramente o bico da impressora com filamento e depois ele passa o bico novamente sem o filamento, como se ele estivesse passando ferro no material para deixar a camada mais lisa possível. Aí você coloca superfícies superiores e deixa como padrão, não precisa mexer nas configurações até então não. Em força, como é uma peça que vai ser utilizada para o marca-página, ele precisa ter um pouquinho de mais de resistência. A gente coloca 3 paredes, 4 paredes já não precisa tanto porque é uma peça pequena. Aí o preenchimento, agora a gente vai para preenchimento. O preenchimento ele está a grade. Esse preenchimento de grade, o que é que ele faz? Na maioria dos projetos não é bom utilizar ele, porque na hora que a impressora ela vai passando, vai cruzando essa grade, às vezes o bico ele topa na parte que já tá dura já. Ela passa um fio, aí ele endurece, ela vem voltando. Quando ela passa nessa parte que já está dura, cruzando, o bico ele bate e dá uma leve pancada. Só que essa pancada, com o passar do tempo, ela vai desprendendo a peça da mesa. Aí a peça pode se soltar e você perder o projeto. E qual a melhor configuração para isso? É a giroide. A giroide ela vai fazendo um movimento tipo como se fosse uma onda. Aí esse movimento não faz com que ela bata. É muito difícil, muito raramente ela topa. Aí nisso ela faz com que a peça fique sempre presa. Aí velocidade a gente vai deixar padrão da Bambolab. Suporte, essa peça ela não pega suporte, também a gente não vai colocar. E a gente vai aqui em outros, a gente vai utilizar a adesão da mesa. A adesão da mesa ela vai criar uma camada extra para ficar mais preso ainda na mesa. Aí a gente vem aqui, ó, automático, aí coloca apenas brim externo. Nesse caso, não vai precisar de brim interno para não precisar fazer nessa parte. E a largura do brim está em 5, a gente vai colocar em 10. Pronto, depois que a gente feito isso, a gente vai mandar fatiar. Espera o carregamento. Aqui, ó, ao fatiar, a gente nota que ele fez o brim. Essa peça mesmo, ela vai levar 39 minutos a ser feita. E a camada, ela ficou aqui, ó. Ela vai começar com
com a primeira camada de 0,2 milímetros e depois ela passa para 0,1. E aqui a gente vai subindo camada por camada, tá vendo? Essa peça, devido à altura de camada, ela nem chegou a utilizar o giroide, ela vai ficar totalmente preenchida. E essa vai ser a resolução que ela vai ficar na impressão, tá vendo? Esse marca-página, ele é de tamanho de 4 por 13 centímetros. Agora eu vou pegar o maior. Nota que esse é o menor, esse que é o menor, ele ficou com uma qualidade boa na impressão. Basta apenas agora ver se o bico da impressora vai conseguir dar toda essa resolução. Mas aparentemente, com a configuração que eu deixei, ele vai dar essa resolução aqui. Já o que vai ser maior, ele vai dar uma resolução muito melhor por conta do tamanho, justamente por conta dessa limitação do bico. Deixa eu criar uma nova página para a gente poder testar o maior agora. Pronto, após o carregamento concluído, a gente vai iniciar novamente a simplificação de modelo. Simplificar o modelo. Deixar ele em extrema alta, extra alto no caso, desculpa. E aguardar carregar novamente a simplificação. Por que a gente tem que fazer essa simplificação em alguns modelos? Porque na hora que a gente está criando o arquivo, o que acontece? A gente utiliza resoluções extremamente altas para dar o maior número de detalhes possível na arte. Aí isso cria vários triângulos de endereçamento da arte. E esses triângulos ele aumenta a resolução, porém vai ficando muito pesado. Aí na impressora 3D ela vai calcular cada triângulo desse, sendo que são triângulos tão pequenos que não há necessidade de fazer esse cálculo. Por isso que precisa fazer a simplificação, porque até mesmo o bico da impressora não vai conseguir fazer. Já, digamos, se fosse uma impressora de resina, ela tem uma resolução maior. Para ela já não tem tanta importância essa triangulação, porque quanto mais detalhes finos tiver, a impressora de resina ela vai conseguir ler. Já a impressora de filamento não, ela tem a limitação dela. A gente vai aplicar aqui novamente. E não vou mexer mais em nada nas configurações que eu deixei aqui, ó. Qualidade, a força, tá vendo? A qualidade, altura de camada 0.1, a força vai ser 3 camadas, preenchimento giroide. Este agora, como ele é menor, ele vai ter o preenchimento. A gente vai mandar fatiar agora. E esse aqui ele vai aparecer o preenchimento giroide, por conta que a altura da camada é maior, a altura da peça. Veja que até o acabamento já é outro, ó. Comparado ao menor, esse de 6 por 19 centímetros, ele vai dar uma resolução bem melhor. O tempo também aumentou para 1 hora e 20 minutos. E aqui, ó, a gente inicia com a camada inicial, aí depois ele começa a criar o movimento do giroide, tá vendo? E vem fazendo camada por camada. Agora é só enviar para a impressora e imprimir.